Pessoal, muito boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, a retomada dos nossos estudos da sexta-feira referente à obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Ficamos aí por 2 semanas afastados por conta da situação da onda roxa aqui no estado de Minas e estamos agora retomando os estudos sem a presença do público. Sempre bom dizer. Hoje falaremos a respeito do capítulo de número 8 dessa obra. E antes da gente começar, é sempre importante nós realizarmos aquele processo de conexão com o mais alto. Nós, provenientes aí das atividades do dia e de um tempo que é colocado para nós de forma desafiadora. Por vezes, nos perdemos num cipoal de pensamentos confusos, negativos, agressivos, desalentadores. Focamos na morte, na dor, na perda, esquecidos da bondade de Deus sobre todos nós. Possamos ter a coragem e a força de vontade para não nos deixarmos enredar pela situação complicada, pelos momentos desafiadores, que fazem com que o nosso coração e a nossa mente se deserdem de Deus. E ficamos por aí quais náufragos numa noite tempestuosa. Lembremo-nos de Jesus, nosso porto seguro, pessoa que governa esse planeta e que, portanto, sabe exatamente o que está acontecendo, o porquê, e nos ama infinitamente. Nessa noite, esqueçamos um pouco a questão que nos aflige e enviemos a Jesus, nosso irmão maior, os pensamentos de agradecimento e de paz, para que toquemos a nossa vida com segurança, com tranquilidade e, acima de tudo, com muita esperança dos dias vindouros. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, olha, na semana passada, não é o hábito, né? Há 3 semanas atrás, nós estávamos comentando o capítulo 7, que, como vocês provavelmente estão lembrados, falou a respeito do resgate do padre Domênico em regiões trevosas. Após esse resgate, o grupinho liderado pela irmã Zenóbia se dirigiu a uma região abismal, uma região de treva e de sofrimento. E não é à toa que esse capítulo tem justamente esse título, Treva e Sofrimento. André Luiz relata que após o irmão Domênico ter sido levado pela sua mãe para a crosta terrestre, para fins de reencarnação, o grupinho se dirigiu a um local onde a sombra foi ficando cada vez mais espessa, impedindo até mesmo o pessoal que estava ali naquele reduzido grupo de enxergar o local. André logo deduziu que se encontravam no local onde inúmeras pessoas passavam por situação difícil, por situação complicada. Porque frases comovedoras, ais, pedidos de socorro, entrecortados aí por xingamentos, blasfêmias, situavam-se naquele ambiente. A ideia que André Luiz tinha era que um vasto agrupamento de pessoas ali permanecia em processo de dor, em processo de sofrimento.
Chegados num determinado momento, num determinado local, daquela vasta zona da qual pouco se via, pouco se enxergava, Zenóbia esclareceu que ninguém ali estava isento da proteção divina. Que naquele local, periodicamente, diversos emissários do bem visitavam e faziam convites às pessoas que lá estavam em situação de dor. Mas raríssimos indivíduos que ouviam esses convites queriam realmente a mudança. Pediam socorro, porém eram endurecidos na prática do mal. Eram indivíduos revoltados. Alguns raros que inclusive eram retirados meio que compulsoriamente daqueles locais, tão logo se viam afastados daquela zona, logo blasfemavam, xingavam e acusavam os benfeitores de violência e retornavam ao abismo, ao vale de sofrimentos. E Zenóbia continua falando uma frase interessantíssima, que serve muito para nós. Mas a negação deles não é motivo para a nossa negação. A natureza paciente, através dos milênios, converte o carvão em diamante. Que frase que a gente deve guardar na nossa cabeça. E por quê? Porque frequentemente, nos nossos estudos, quando o público está presente, é comum nós ouvirmos de um ou outro aí a seguinte situação: olha, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, e eu tento conversar com eles a respeito das coisas do Espiritismo, mas eles não me ouvem. Eles deixam de lado, riem-se, voltam para os mesmos maus hábitos. O que a gente tem que fazer? A Zenóbia explicou para a gente. A negação deles não é motivo para a nossa negação. A nossa tarefa de seres humanos limitados que somos é de justamente semear. Na medida do nosso possível, jogar os ensinamentos para os outros. Agora, a germinação daquela semente depende única e exclusivamente do indivíduo que recebe o ensinamento. Talvez o ensinamento que hoje você oferta a algum irmão, a algum parente, a algum amigo, e ele não dá a mínima, fica guardado no seu subconsciente. E no decorrer dos anos, com o maior amadurecimento, e às vezes até mesmo premidos pela dor, eles reconsideram, e aquilo que era uma simples semente, germina no coração deles. É o que Zenóbia estava explicando. Mesmo indivíduos endurecidos no mal, rebeldes ao extremo, recebiam visitas periódicas de emissários do bem. E esses emissários do bem justamente faziam reiteradamente os convites para a renovação íntima. E raríssimos, dentre as centenas e mais centenas de indivíduos presentes naquele local de dor, raríssimos, se decidiam mudar a vida em arrependimento, buscando coisa melhor. A maioria ficava do mesmo jeito que se encontrava. Zenóbia continua: grande é a beneficência de Deus para conosco. Vamos então reparti-las para com aqueles que sofrem. Nisso, é preciso lembrar que Zenóbia trouxe para com ela, naquele pequeno grupo, alguns servidores da casa transitória de Fabiano. Ela deu uma ordem e 10 servidores se postaram de tal maneira ali, com refletores, potentes refletores que foram acesos. E André Luiz ficou estarrecido com o que viu. Aquele local agora já estava muito bem iluminado por aquele conjunto de 10 potentes refletores. O que ele viu? Uma vasta legião de sofredores presa num enorme lamaçal. André Luiz até descreve que a distância entre aquele grupo onde ele se encontrava e os sofredores não era muito longa. Existia uma rampa de acesso não tão íngreme assim, mas à primeira vista parecia que aqueles indivíduos estavam presos naquela lama escura e fétida. Vários, ao enxergarem aquela luz,
redobraram seus pedidos de súplica, de socorro. Mas, ao lado desses pedidos de socorro, inúmeros outros indivíduos xingavam, ironizavam e blasfemavam. Então André Luiz logo percebeu que ali existiam pessoas que sofriam, embora rebeldes no sofrimento, e existiam pessoas também ali envoltas profundamente na prática do mal. Zenóbia pediu, gente, vamos ficar juntos, fazer com que o nosso grupo tenha um aspecto mais compacto, a fim de que nós possamos infundir respeito e temor a certas entidades perigosas que se misturavam aos infelizes. Então, aqueles indivíduos que estavam mais ou menos espaçados, que faziam parte do grupinho de Zenóbia, de André Luiz, se agruparam para formar um todo mais compacto, mais volumoso. O objetivo, infundir respeito e temor a grande número de entidades perigosas que lá se encontravam. Feito isso, Zenóbia pediu ao padre Hipólito para falar algumas palavras para aquele pessoal que lá estava. O padre Hipólito pegou uma pequena Bíblia, um pequeno manual evangélico que trazia consigo. Interessante isso no mundo espiritual, né? A gente pensa que as pessoas talvez saibam as coisas, os livros todos de cor. O padre Hipólito carregava uma Bíblia com ele, um pequeno manual evangélico, na descrição aqui do André Luiz. Pegou aquele pequeno manual evangélico e leu no Evangelho de Lucas a famosa parábola do rico e Lázaro. Lembra daquela parábola? Em que havia um indivíduo extremamente rico, que se vestia de seda e púrpura, que se alimentava extremamente bem, mas que não dava a mínima para as pessoas sofredoras. Inclusive existia um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas pelo corpo, que esperava as migalhas da mesa desse rico. Os dois desencarnaram na parábola de Jesus. E o mendigo foi colocado no seio de Abraão, que na linguagem de Jesus é uma região espiritual superior, enquanto que o rico, que era rico na terra, ficou em condição terrível de sofrimento. Esperava, inclusive, que o próprio Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse na sua língua, a fim de que aquele abrasamento de sofrimento fosse um pouquinho aliviado. Pois é, o nosso padre Hipólito falou dessa parábola do rico e do Lázaro, destacando principalmente essa frase: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quando ele ia comentar, começaram a surgir frases violentas, agressivas, sarcásticas. Fora, compadre! Vamos derrubar o altar! Também aqui! Pode ir embora para a casa de vocês, vão para o inferno! E André Luiz começou a perceber que uma chuva de bolas feitas de substância negra começou a vir em direção deles. E Zenóbia foi muito rápida. Ela pediu aos seus servidores que estendessem redes magnéticas, protetoras de defesa, envolvendo aquele grupo. E isso logo foi feito. André Luiz logo deduziu que aquelas redes detinham uma poderosa carga magnética, porque aquelas bolas pretas, inclusive algumas flechas também eram atiradas, elas tão logo chegavam na presença daquela rede, elas eram paralisadas, se detinham ali e caíam. Parecia algo bastante comum para Zenóbia, porque tranquilamente ela virou para o padre Hipólito e falou: padre, pode continuar. E nisso ele fez os seus comentários, belíssimos, diga de passagem. É óbvio, nós não vamos ler o comentário aqui inteiro. Então, eu peço a vocês que têm esse livro, para olharem no capítulo de número 8, como que esse nosso irmão aqui aborda essa questão da parábola do rico e do Lázaro. Ele começa dizendo que nessa região aí se encontram indivíduos totalmente perturbados pela dor e pela aflição.
e se creem esquecidos de Deus. Justamente envoltos na dor e no sofrimento e esquecidos de Deus, eles se revoltam e se perseveram cada vez mais na prática do mal, porque se acham deixados de lado pela providência divina. E aí, se pervertem mais ainda na prática daquilo que é negativo. A sua própria aparência perispiritual se transforma, ficando demoníaca, infundindo compaixão aos bons espíritos e temor àquelas almas mais tíbias, mais fracas. Perseveram apaixonadamente no crime e nem a dor os modifica. Imaginemos o estado desses indivíduos aí no plano espiritual. Imaginemos o quanto que a revolta faz com que a pessoa persevere de modo indefinido em regiões de treva, de dor e de sofrimento. Era o que estava acontecendo com aqueles indivíduos, com aquelas centenas e mais centenas de pessoas que lá se encontravam. E o padre continuou: mas são nossos irmãos, perdidos no raciocínio, perdidos no sentimento, não por falta do amor divino, mas porque quando estavam encarnados e quando tinham as dádivas que Deus os havia saturado, esqueceram e utilizaram de maneira negativa esses mesmos dons. E esses irmãos sempre terão a nossa visita e sempre o nosso convite à renovação. E nisso o padre foi falando, e ele enfatizava cada frase, cada palavra de tal maneira sentimental, que seu ser ficou tomado em luz. E ele continuou: as paixões negativas, a maldade, o sarcasmo, o despeito, os dominam, e ainda nos acham privilegiados, porque é isso que acontece com esses indivíduos que se encontram em zona de sofrimento. Eles não aceitam o próprio erro, eles não aceitam que erraram e têm que se modificar, não se arrependem, e acham que os benfeitores espirituais são privilegiados da criação. E eles, esquecidos de Deus, daí a revolta. E Padre Hipólito continua: nós que aqui estamos nesse grupinho, somos tal qual vocês, irmãos em humanidade. Trabalhamos, sofremos, choramos, lutamos, temos saudade do lar terrestre, saudade das pessoas que ficaram lá na terra. Porém, uma coisa diferencia nós que aqui estamos de vocês que estão aí no sofrimento. A diferença é que nós já aceitamos e já nos dedicamos ao poder de Deus. A justiça, a misericórdia e a bondade do Pai. Aceitamos Jesus como divino intermediário e enxergamos a extensão dos nossos débitos e o quanto devemos trabalhar para corrigi-los. Isso deve ficar guardado na nossa mente também, nós que ainda estamos aqui na matéria. Quantas vezes nos sentimos deixados de lado por Deus? Quantas vezes olhamos para pessoas que se encontram talvez numa situação melhor do que a nossa, sob o ponto de vista familiar, sob o ponto de vista financeiro, e logo pensamos: puxa vida, Deus beneficiou aquela pessoa, a sua família, e na minha só desgraças, só dores, só sofrimentos. E nos revoltamos no mal. E ao desencarnarmos, em muitas situações, nos encontraremos tal qual esses indivíduos que mourejavam ali no sofrimento, naquela lama. Não devemos pensar assim.
Devemos ver as situações angustiosas da nossa existência como oportunidades de crescimento, como ferramentas que a providência divina nos concede com o objetivo de crescermos, de lapidarmos o nosso ser para alcançarmos níveis de consciência cada vez mais elevados. Nada de revolta, nada de lamentações, nada de nos deixarmos e de nos sentirmos desvinculados da presença de Deus. O que devemos fazer é aquele necessário processo de auscultação interior e perceber o que nós devemos fazer para alcançarmos a paz que tanto buscamos. E aí o padre Hipólito entra de sola na parábola do rico e do Lázaro. Ele faz comparações muito interessantes. Engraçado, os bons espíritos, os espíritos superiores, ele tem diversas formas de enxergar a mesma parábola. Enquanto que a gente aqui fica limitado numa ou outra interpretação, eles abrem um leque de possibilidades nas interpretações. Interessante como ele fala aqui da figura do rico e da figura de Lázaro. Ele fala que aquela roupa vistosa e brilhante que o rico da parábola vestia, nada mais é do que uma projeção do nosso egoísmo. Que a riqueza lá não é somente, talvez, a riqueza material, do dinheiro, do poder, mas também da riqueza no que diz respeito às possibilidades de fazer o bem. A inteligência que pode esclarecer os outros, os ouvidos para ouvir as dores e os lamentos do próximo, a palavra para poder bem orientar. Mas frequentemente nos fechamos e nos enclausuramos na nossa concha egoística, querendo somente o melhor para nós e no máximo para o nosso restrito círculo familiar. E às vezes, nem para o nosso restrito círculo familiar. Porque o mendigo da parábola não é só aquele indivíduo ao qual falta as coisas materiais, não. Há diversos tipos de mendigos. Há aquele mendigo de orientações. Há aquele mendigo de uma palavra amiga. Há aquele mendigo de uma mão que ampara. Quantos desses mendigos nós não temos ao nosso redor, não? Quantas pessoas que são do nosso convívio diário e que buscam em nós uma palavra de orientação e nós negamos. Uma palavra de consolo e nós rejeitamos. Querem as nossas migalhas de conhecimento e de inteligência e nós não lhes damos. Que coisa! Às vezes parentes, que dali a pouco desencarnam e depois nós ficamos lamentando, chorando em cima do caixão. Ah, por que me deixou? Ah, por que eu não fiz isso? Ah, por que eu não falei aquilo? E estamos deixando de aproveitar o tempo que temos com essas pessoas. E esquecemos que a morte chega. A morte, na sua feição profundamente renovadora, que nos coloca tal qual nós somos. E nós, fechados no nosso egoísmo, nos colocamos numa situação de conflitos, de dores e de sofrimentos na realidade espiritual. E talvez aqueles aos quais nós negávamos uma atenção, um carinho, um auxílio sequer, se encontram após a morte numa situação muito melhor do que a nossa. Ele faz a comparação com o mendigo, Lázaro, que desencarnou e estava no seio de Abraão, no plano espiritual superior, e do rico, que se encontrava numa zona de treva e de sofrimento. Por que o padre Hipólito falou assim? Porque ele queria falar para aquelas pessoas que estavam naquele lamaçal, que aquelas pessoas tinham desperdiçado largas possibilidades de crescimento e de felicidade na sua existência terrena. Que aquele inferno que elas estavam vivendo, porque aquilo ali
era um verdadeiro inferno? Eu tenho certeza que André Luiz, até mesmo, ele nos poupou de descrições mais detalhadas. Que aquele inferno nada mais era do que uma projeção do profundo desequilíbrio mental de todas aquelas criaturas. Que todas aquelas cadeias de sofrimento, que todas aquelas algemas de dores, de todo aquele deserto calcinante de paz e de alegria que eles não tinham, era simplesmente criação deles próprios. E o que eles deveriam fazer? Enxergar isso daí. Não se enxergarem como deserdados de Deus, como desprivilegiados da criação divina, mas como indivíduos que erraram na existência terrena e que necessitavam profundamente agora de arrependimento, que eles precisavam profundamente buscarem a paz no trabalho, a paz no auxílio ao semelhante. E Padre Hipólito arremata: por que não pedir ajuda àqueles irmãos nossos, aqueles irmãos de vocês, que se encontram agora numa situação melhorada no plano espiritual? Por que não? O sofrimento que vocês estão sentindo agora é imprescindível para a função purificadora. E aí a gente entende que a permanência deles em região umbralina tem a sua função purificadora. Não é à toa que aquilo ali é descrito mais ou menos como um purgatório, o purgatório dos católicos. É uma região onde havia um purgar, daquelas energias mais densas, mais grosseiras, que eles haviam acumulado durante a vida material por conta dos inúmeros desvarios mentais, dos inúmeros desvios de conduta que eles haviam experimentado. E eram esses desvios mentais, o Padre Hipólito até esclarece, que eram responsáveis pela sede que sentiam, pela fome que sentiam, pelo corpo espiritual monstruoso e depauperado que eles apresentavam naquele momento. Enfim, ali, gente, nós temos a profunda certeza de que céu e inferno, segundo nos asseverava Allan Kardec, céu e inferno são estados de consciência. Carregamos o nosso céu para qualquer lugar e transportamos o nosso inferno para onde quer que estejamos. Essa é uma lei que nunca deve nos faltar à cabeça. Às vezes, no meio das dificuldades da vida encarnada, pensamos: quero que essa vida acabe logo, quero voltar logo para o plano espiritual. Nós, na feição de espíritas que somos, quero ir para uma colônia, poder trabalhar, poder estar em contato com benfeitores. Mas se nós desencarnarmos numa posição de revolta, sem o esforço de renovação, nós não iremos para essas colônias de paz, de trabalho, não teremos o contato com os benfeitores espirituais, porque arrastaremos conosco o nosso estado de desequilíbrio. E em suma, é esse desequilíbrio que imprime ao corpo perispiritual aquele tônus vibratório baixo, que faz a necessária sintonia com os planos espirituais inferiores. É lei da física, é semelhante que atrai semelhante. É isso que ali estava acontecendo. Padre Hipólito, mais uma vez, pede: se arrependam, busquem a necessária renovação interior, desejem melhorar. E ele encerra ali a sua interpretação brilhante. Mais uma vez eu os convido a ler o que ele nos falou aqui nesse capítulo 8 do livro Obreiros da Vida Eterna. Quando ele encerrou, André Luiz percebeu
que longas filas de sofredores se formavam. Indivíduos, segundo André Luiz nos descreve, como se fossem verdadeiros cadáveres recém-saídos da cova. Ele não havia visto crianças, mas eram jovens e velhos, homens e mulheres, em situação perispiritual lamentável. Exibindo no seu corpo perispiritual aleijões, chagas, esquálidos, com a roupa toda rasgada, verdadeiros mortos-vivos. Filas e mais filas, que se sentiram tocados pela pregação do padre. E André Luiz pensou, poxa, mas por que eles estão parados ali? Por que eles não vêm até nós, para que nós os ajudemos? E aí André Luiz, percebendo melhor a geografia do local, ele notou que aquelas pessoas, elas estavam num recôncavo, preenchido de lama, e que entre elas e eles, do grupinho de André Luiz, havia um profundo fosso, de largura até considerável. Eles não podiam saltar, não podiam sair de lá para cá. E André percebeu que nos poucos pontos, onde aquele fosso era mais estreito e podia ser saltado, se reuniam pequenos grupos de entidades com expressão fisionômica animalesca, raivosa, aspecto sinistro. E André logo percebeu, aqueles grupinhos não vão deixar esses sofredores chegarem até nós. Não vão permitir. Quem são eles? Será que são emissários de algum chefão das trevas? Ou será que eles se organizam por conta própria, querendo impor aos outros o sofrimento que eles já têm em larga escala dentro de si? André Luiz não soube naquele momento responder. Nisso, começaram novamente as blasfêmias, as ironias, os xingamentos. Fujam daqui, não queremos redimir nada, morram, já estava todo mundo desencarnado, morram, voltem para o lugar de vocês, estamos bem aqui. E nisso, o homenzarrão peludo, como se fosse um verdadeiro gigante, chega na borda do fosso, faz um gesto sarcástico que André Luiz não descreve aqui, e pergunta: já acabou o realejo do padre? Nós estamos bem aqui. Nós também temos a nossa vontade e o nosso planejamento. Somos deserdados de Deus. Nós vamos seguir a nossa própria vida aqui. E vocês já viram Deus? Conhecem o caminho que leva até Ele? E deu uma estrondosa gargalhada. Gargalhada essa acompanhada por inúmeros outros sicários das trevas. E o padre, muito inspirado, responde: olha, meu amigo, é impossível nós, na nossa condição, nos integrarmos em Deus. Ainda estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Querer isso que você está falando, ver Deus, o caminho de Deus, é você querer comparar um sapo com o sol. Não tem como. Infelizmente, as religiões tradicionais lá da terra nos colocaram uma concepção errônea de Deus, como um Deus antropomórfico. Claro que isso é desculpável pelo nosso nível de inferioridade naquela época. Mas hoje esses dogmas estão sendo revistos. Hoje o universo nos é colocado como algo infinito. Hoje os indivíduos estão sendo convocados a pensar a respeito de si próprios, a encontrar o verdadeiro caminho de Deus que se encontra no interior de cada criatura, no interior de cada um de nós. Ainda estamos nesse caminho, ainda estamos nessa busca.
ainda não enxergamos ao Pai, porque somos ainda seres profundamente endividados. Nisso, depois dessa resposta, choveram palavras ofensivas e sarcásticas. E André Luiz, percebendo aquelas pessoas, aqueles sofredores, querendo se aproximar e não conseguindo por conta daquele grupinho de seres sinistros, ele pensa, puxa vida, por que a gente não vai até lá e resgata essas pessoas? Nós temos a capacidade da volitação, podemos voar, poderíamos voar, pegar essas pessoas, trazê-las para cá, por que não fazer isso? E pensamentos de revolta começaram a surgir no pensamento de André Luiz. Por que a gente não entra em combate com aqueles sinistros? Temos condição para isso ou não? E Jerônimo, percebendo o pensamento de André, falou assim, André, extingue a cólera. Ninguém auxilia através da irritação pessoal. Que é uma outra frase que a gente tem que guardar bem na nossa mente. Ninguém auxilia através da irritação pessoal. E é verdade. Às vezes o nosso ego e a nossa animalidade nos faz, mesmo numa situação de aparente boa intenção, enfiar os pés pelas mãos e agir de maneira desastrada e violenta numa determinada situação que nos exige equilíbrio e ponderação. Muitas vezes já agimos assim. E a frase de Jerônimo deve ficar marcada na nossa mente. Ninguém auxilia através da irritação pessoal. Nós somos irmãos mais velhos daqueles que ali estão. Eles não têm as bênçãos da fé que nós já temos. Eles ainda vão ter, mas não têm. Eles são indivíduos sofredores por si próprios. E nós estamos aqui para edificar, para consolar, para confortar e não para condenar. Nisso, o André Luiz, deu aquela equilibrada e pensou, nossa, é mesmo, realmente. E eles estão ali xingando a Deus, blasfemando contra Jesus, e o próprio Cristo permite que isso aconteça. Quem somos nós para exigir a renovação deles, se o próprio Cristo assim o permite? A gente fica pensando a seguinte coisa, quando eu estava estudando esse capítulo aqui, que esses seres profundamente revoltados, profundamente anticristãos, reencarnaram. Esse livro aqui, é quase no comecinho da década de 50. Tenho certeza que muitos desses trevosos aí já reencarnaram e estão por aí. Muitos deles possivelmente permanecem com o mesmo estado de espírito, com o mesmo ânimo. Já notaram como que de uns anos para cá, as ironias e as blasfêmias contra Jesus parece que reduplicaram? Uma verdadeira perseguição ao cristianismo, velada ou ostensivamente. De onde vocês acham que esses indivíduos vêm? Vêm daqui, desses locais de treva, desses locais de sofrimento. Estão tendo talvez a última chance de reencarnarem no solo generoso do planeta Terra. E se não se emendarem, obviamente, após a sua desencarnação, aqui não voltarão mais. Voltando aqui, André Luiz viu que os maus, oprimiam aquelas pessoas, faziam mal àquelas pessoas, que de repente começaram a apelar. Uma senhora começou a falar, pelo amor de Deus, uma velhinha, me retira aqui do purgatório. Os nossos erros lá da terra nos ligaram aos demônios que aqui habitam. Era católica, tinha uma ideia católica da coisa. Na cabeça dela estava no purgatório e os seres das sombras eram demônios. Um outro homem também
identificado com o catolicismo. Pelo amor de São Geraldo Magela, me libertem daqui. E aí André Luiz começou a ouvir indivíduos, né, pedindo socorro, e ali existiam membros de praticamente todos os grupos religiosos, inclusive espíritas. Tinha espírita lá. A gente pensa que só católico, que só evangélico, tinha espíritas lá também. André Luiz percebeu uma senhora de porte respeitável, dizendo o seguinte: espíritos benfeitores, por favor nos ajudem. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, fui espírita, dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade de renovação. Desencarnada, me situo aqui agora. Isso daqui deve ser profundamente meditado por todos nós que mourejamos na seara espírita. A senhora conheceu Bezerra de Menezes quando encarnada aqui na terra. Foi espírita e olha, dedicava-se à tarefa de consolação. O que significa isso? Dá para a gente deduzir. Talvez tenha sido uma dirigente de um centro espírita, de um grupo espírita, vai saber. Talvez ministrava passes, distribuía cestas básicas, fazia palestras, dirigia grupos de estudo. O principal ela não fez. Fugia à responsabilidade de renovação. Gente, isso é muito grave. É muito sério. Nós devemos sinceramente nos perguntar. Essa pergunta não deve ser feita para o outro. Essa pergunta tem que ser feita para nós. Eu estou na doutrina espírita, mas será que a doutrina espírita realmente está em mim? Será que realmente eu me esforço no intuito de vencer as minhas más tendências? Quando ela fala, eu fugi à responsabilidade da renovação, era isso. Ela praticava a doutrina para fora. Mas ela não empregava os ensinamentos para si, no processo inegável de reparação e de renovação íntima. E talvez por mais conhecer, maior foi a responsabilidade dela. E se encontrava no meio daquele lamaçal, hein? Sabe-se lá por quanto tempo. Que coisa medonha. Como essa obra aqui nos ensina, hein? Nos mostrando as consequências das nossas ações e da falta de nossas ações depois do além-túmulo. Bom, essas pessoas começaram a falar, me ajuda, pelo amor de Deus, me auxilia, tal. O que os maus fizeram? Porque ali existiam sofredores, existiam maus. Eles pegaram chicotes. Chicote, pessoal. Nossa, onde que eles arrumavam chicote no plano espiritual? Nós vimos isso lá no livro dos médiuns. Como que isso funciona? Que até mesmo sob o ponto de vista, assim, inconsciente, eles utilizam a força mental deles para aglutinar a matéria extremamente plástica da realidade espiritual para aquilo que desejam. Então eles empunhavam chicotes e começaram a fazer o quê? Chicotear indistintamente todas aquelas pessoas que bradavam por socorro. Imaginemos a cena. Cada vez com mais força. Chicoteavam e agrediam e batiam. A maioria, assustada, foi se colocando para o fundo do abismo. Alguns outros permaneciam ajoelhados, aguentando o chicote no lombo. André Luiz viu isso e mais uma vez ficou revoltado. Por que não punir essas pessoas? Por que a gente está permitindo isso acontecer?
Porque além de chicotearem, os maus falavam para os sofredores: estão vendo eles? São pregadores, da boca para fora, estão lá. Não estão vindo aqui ajudar vocês. E caíam na gargalhada, na ironia, no deboche, no sarcasmo. Isso revoltou ainda mais André Luiz. Revoltaria qualquer um de nós. André Luiz pensando: temos que punir esse povo, botar para quebrar. E aí Zenóbia falou o seguinte, percebendo já o estado de espírito de alguns: vamos conservar a calma. Ninguém se conserva nesse local sem razão de ser. Pronto. Essa é a frase que explica o porquê daquele sofrimento todo. Se aqueles indivíduos estavam sofrendo, estavam ligados aos seres das trevas, é porque existiam laços vibratórios entre eles. Ninguém ali era inocente. Existiam profundas razões para eles se encontrarem naquele local. E Zenóbia continua: imaginaram se Jesus deixasse a cruz e começasse a brigar com a multidão? O que seria do cristianismo nos dias de hoje? Estamos nós aqui em tarefa consoladora. Fiquem calmos. A punição virá de mais alto. Aí André Luiz deu aquela tranquilizada. Os espíritos superiores têm esse dom. Eles falam com poucas palavras coisas que nos elevam o espírito para regiões mais elevadas. Falou isso, Zenóbia pediu para um grupo de servidores pegarem uma rede, como se fosse uma ponte luminosa, e eles jogaram essa rede por sobre o abismo, formando uma verdadeira ponte, brilhante, magnética. Qual que era o objetivo daquilo tudo? Que alguns daqueles sofredores viessem por essa ponte, e eles entenderam. E a todo e qualquer modo tentavam alcançar aquela ponte, mas quando os maus perceberam a tentativa de resgate, aí que eles redobraram as chicotadas, e os chutes, e os socos, e as agressões, pegando aquelas pessoas e lançando para o fundo do abismo. Imaginemos a cena de dor, de revolta, de angústia. Zenóbia percebeu ao cabo de alguns minutos que aquilo que ela havia feito não teve bons resultados. Pediu para recolherem aquela ponte luminosa. Os servidores dela recolheram a ponte luminosa, ninguém foi resgatado. Aí ela pediu um pequeno, minúsculo aparelho para um dos seus ajudantes. Era uma espécie de megafone. Porque André Luiz falou que ela pegou aquele minúsculo aparelho, começou a falar através dele, e a voz dela alcançou uma distância assim, imensa. André Luiz teve a impressão de que ela estava falando, inclusive, para aqueles que estavam dormindo lá longe. E Zenóbia começa a falar para confiar em Deus. Confie em Deus. Suas dores nos tocam de perto. E se nós não estamos atravessando esse fosso, é porque nós não temos, estamos longe de ter a imunidade angélica. Não temos condição de resgatá-los da maneira como desejam. Somos limitados no amparo. Mas olha, se alegrem, porque amanhã virá aqui o fogo purificador. Quando os maus ouviram isso, pararam de chicotear, pararam de xingar, se calaram e olharam com surpresa Zenóbia. Eles sabiam exatamente o que era o tal do fogo purificador. E ela continua: faz 5 anos que a casa transitória de Fabiano se encontra nessas imediações, trabalhando para vocês, por vocês. Raríssimos desejaram o nosso auxílio. Quantos foram resgatados e depois voltaram para esses sítios? Nós estaremos aqui só até amanhã, durante as primeiras horas.
Não lutamos porque Jesus nos traz deveres de amor. Somos designados aqui para ministrar o bem. Os que tentam escapar das leis são sofredores por si mesmos, e amarga lhes será a colheita dessa semeadura. É uma outra frase que nós devemos ter na cabeça. Quando a gente vê essas pessoas errando, quando a gente vê essas pessoas usando o pensamento, a inteligência, o poder para oprimir, perseguir e maltratar, logo um sentimento de revolta nos vem. Dá vontade de avançar nessas pessoas. Desejamos a morte dessas pessoas. E nos esquecemos que essas pessoas são sofredoras por si próprias. Porque elas voluntariamente já se colocaram contrárias às leis divinas. O despertar delas lhe será terrível. E quando eu leio isso daqui, gente, não adianta, é invariável. Logo me vem à cabeça os detentores do poder político. Daqueles que têm a capacidade de ajudar milhares, de ajudar milhões. E que desviam recursos públicos. E que semeiam dor, fome, miséria, sofrimento. Ah, se eles soubessem da lei de reencarnação. Ah, se eles tivessem ideia nítida da lei de causa e efeito, da existência de uma vida após a morte do corpo físico. Duvido que fariam o que fazem, porque o despertar lhe será terrível. 19 continua. Deus fará surgir aqui uma tempestade renovadora. A casa de Fabiano ficará até amanhã, até as primeiras horas. Aqueles que querem socorro podem ir até lá, mas somente serão acolhidos aqueles que querem a renovação interior. As nossas barreiras magnéticas não vão deixar entrar aqueles que pedem o socorro da boca para fora. Somente aqueles que realmente sentirem a necessidade de renovação íntima. Esses serão resgatados. Os demais ficarão por aqui mesmo. Sentirão o chamado fogo purificador, que a gente vai ver o que é isso no capítulo de número 10. Tenham bom ânimo, orem para que Deus lhes dê forças, aguentem mais algumas horas os seus verdugos e nós iremos esperar vocês até amanhã. Nisso ela deu as ordens, apagaram-se as luzes, os sofredores começaram novamente, socorro, nos ajuda, tira daqui, mas aí o grupo se retirou em silêncio. E assim acaba o capítulo de número 8. Qual que é a lição, o cerne da lição aqui? Gente, o cerne da lição. Nenhum mínimo desvio na prática do nosso livre-arbítrio fica impune. Nenhum. A justiça de Deus se faz sempre. É inexorável. Podemos escapar da justiça falha dos homens, mas das leis divinas não tem como escapar. E sempre permeando a justiça existe a misericórdia. Ou seja, sempre nos é ofertada uma oportunidade de renovação, de reparação. Basta que nós desejemos essa renovação, essa reparação, que a misericórdia divina nos acolhe. Mas enquanto permanecermos endurecidos na prática do mal, enquanto não reconhecermos os nossos erros e desvios, enquanto a revolta ainda permanecer dentro de nós, não adianta. É questão vibratória, é questão magnética. Lembram? No começo do capítulo, alguns foram resgatados até compulsoriamente.
Mas em pouco tempo, acusavam de violência e voltavam para o mesmo local. Não estavam preparados interiormente para serem resgatados. Lição para nós. Lição para todos nós. Semana que vem, continuamos com o capítulo de número 9. E a gente pede, fechemos os olhos. Imagine a sua casa nesse momento. Busque cada cômodo de seu lar. Ilumine cada recanto dele. Imagine a sua casa iluminada pelas forças benfeitoras que vêm do mais alto. Os miasmas deletérios sendo dissolvidos. Aqueles irmãos dedicados à revolta e às obsessões sendo afugentados. Um bem-estar maior tomando conta de seu ser, dos seus familiares. E aproveitem esse momento, a fim de que recarreguem as suas energias, para que as ações gerem as energias necessárias para criarem em torno do seu lar, da sua casa, a necessária rede protetora que impedirá o acesso dos maus e das energias mais densas. Que Deus nos abençoe, ilumine o seu final de semana e na próxima sexta-feira estaremos aqui. Que assim seja.